Bom dia. Como vocês podem ver, eu não sou o Robson. Eu até pensei em comprar uma camisa florida, mas eu achei caro e a piada ia sair muito caro. Aí eu desisti. Prazer estar com vocês essa manhã. Fui intimado a trazer a palavra hoje à nossa igreja e é uma alegria poder crescer no Evangelho e ter esse tempo que a gente dedica um pouco da nossa semana a um estudo mais profundo e se prepara para compartilhar aquilo que Deus tem a nos ensinar. Eu queria ler com vocês, vamos direto ao nosso ponto. A gente está estudando nossa série atual em Eclesiastes, e nós estudaremos o texto hoje em Eclesiastes 7, verso 29, que diz o seguinte, já está ali, né? Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos fez justos. E também te louvamos e te agradecemos, porque pela tua imensa graça, apesar de nós nos envolvermos em tamanhas intrigas, o Senhor veio até nós e nos resgatou para si. Instrua-nos essa manhã, ajude-me, e que as tuas palavras possam transformar vidas e que o teu Santo Espírito possa ser perceptível nessa manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar esse tema falando de um livro que eu li alguns anos atrás. Alguém aqui já leu Dostoiévski? Dostoiévski é um autor russo famosíssimo, é considerado um dos pais do romance na literatura. Escreveu clássicos assim, universais. E eu, uns anos atrás, eu li o livro dele, um dos principais livros dele, se chama Crime e Castigo. Eu me lembro que a Bia era bem pequenininha nessa época e eu falei para ela o nome do autor, era Dostoiévski, e quando perguntava para ela, Bia, o que seu pai está lendo? Ela falava, Dostoiévski. Era muito bonitinho, ela falava. E essa história, o Crime e Castigo, ela narra a história de um personagem que é o Raskolnikov. Eu vou tentar não dar spoiler de nada aqui, apesar de ser um clássico antigo, eu vou tentar não dar spoiler de nada. E o Raskolnikov, ele era um estudante de direito, mas um cara assim derrotado. Ele era pobre, ele vivia num cortiço, num quartinho, num cubículo, mas ele era muito influenciado pela filosofia da época, que era o niilismo. E um dos pensamentos que ele tinha é que na humanidade existem pessoas que são superiores, são homens extraordinários. Existem os ordinários, nós, e os extraordinários. Esses extraordinários, eles estão além da moralidade. Eles podem fazer o que quiserem, porque tudo que eles fizerem é para um bem maior, porque eles são superiores. Ele pensava isso de Alexandre o Grande e de outros homens que foram marcos na história da humanidade. E ele se julgava um homem superior, um homem extraordinário. Então, para ele, a moralidade, essa que a gente vive, a moral que nós vivemos, ela não conta, não vale. E por causa disso, ele então faz um planeja um crime, onde ele vai matar uma agiota, uma mulher que ele considera um lixo humano, uma pessoa execrável, que explora os mais pobres. Então ele decide matá-la para, assim, mudar o mundo, fazer o mundo um lugar melhor. E eles, como se julgam? Eu esqueci de pedir para as crianças saírem, né? A Bia me falou várias vezes, não esquece de pedir para as crianças saírem, e eu esqueci, foi mal, filha.
E ele se acha superior, então ele decide cometer esse crime. E ele acha que ele vai cometer esse crime e vai seguir tudo bem, porque afinal ele é superior, a moralidade nossa não afeta a vida dele. Mas não é isso que acontece, várias coisas acontecem nessa ação, ele passa então o livro inteiro, um livro grosso, passa o livro inteiro sofrendo as angústias de achar que está todo mundo descobrindo que é ele tenta se esconder, ele tenta fingir que não foi ele, mas o peso na consciência e a sua própria moral o consome. E eu não vou dizer o final do livro, mas é muito interessante como ele se julga um homem superior e durante toda a história do livro ele se percebe um homem ordinário. Fomos lá para Dostoiévski. Agora eu vou trazer uma coisa um pouco mais para hoje. Tem uma série que está bombando no Netflix, está todo mundo comentando, que se chama Round 6. Que o nome original é Squid Game. Não é uma série para criança, mas ela tem uma coisa muito curiosa. Todos os personagens dessa série, eu não vou dar spoiler também, porque ela é novinha, né? Tá dando uma microfoniazinha aqui. Todos os personagens dessa série são pessoas que, de certa maneira, se colocaram nessa situação. São pessoas derrotadas, são caloteiros, são pessoas que estão devendo, alguns são bandidos, outros são fugitivos. Todos eles estão, de alguma forma, aprisionados por alguma dívida, porque precisam de dinheiro a todo custo, e eles aceitam participar de um jogo, que eles não sabem direito o que é, mas que vai custar a vida de todos os outros para que um ganhe. O mais curioso é que, quando eles descobrem isso, eles decidem ir embora, não querem mais participar desse jogo. Mas quando eles voltam para a vida real, para o mundo normal, eles percebem que a vida real é tão ruim, é tão infernal, que eles decidem voltar para o jogo. E viver toda aquela batalha pela própria vida para, quem sabe, ganhar o prêmio. E é muito interessante porque, talvez seja uma das razões dessa série ter feito tanto sucesso, a moralidade de cada um dos personagens ela é muito volátil. E a gente se apega aos personagens de uma maneira muito curiosa, porque a gente vai conhecendo o background, a história pregressa de cada um deles e vê que nenhum deles é santo, nenhum deles é inocente. Todos eles são, ao mesmo tempo, vítimas e algozes das suas próprias escolhas. Não é raro percebermos como nossa moralidade é elástica, moldando-se a cada situação, de maneira a nos sentirmos melhores ou menos culpados. Nos esforçamos para ajustar as narrativas a nosso favor, para nos sentirmos justos diante da realidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre essa nossa busca eterna por moralidade. A gente leu no texto, lá no início, que Deus fez o homem justo. Mas nós vivemos dia a dia buscando essa justiça. E nós vamos tentar entender por que isso. Vamos falar de 3 pontos. O que é ser justo ou o que é ser moral? Por que, ao invés de sermos justos, buscamos intrigas, como diz o texto? E onde encontramos essa justiça? Sobre isso que nós vamos falar. Vamos para o primeiro tópico, então. Deixa eu beber água aqui. Eu vou tentar ser um pouco diligente com o tempo, porque tem bastante coisa. O que significa ser justo? Como eu adoro falar toda vez que eu falo aqui, eu fui lá no hebraico, fui estudar lá, ver o que significa. Eu acho chique quando os pastores fazem isso. Então, no hebraico, essa palavra justos, eu não sei pronunciar em hebraico, quem for aí mais versado na língua pode depois me corrigir, é algo como iassar, que significa conveniente, satisfeito, justo, correto. Eu também fui no dicionário para tentar entender o que significa ser justo. E o dicionário dá várias definições, 11 pelo que eu vi, mas eu escolhi 5, que diz o seguinte: aquele que age de forma moralmente correta, é imparcial. Aquele que é justificado. Aquele que é exato, é preciso, é lógico, que respeita as leis morais ou religiosas. Então, essa ideia de justo e moral e moralidade, elas estão muito entrelaçadas. E a gente vai focar um pouco nesse conceito de moralidade. O que é moralidade? O que é ser moral? Platão, adoro os gregos aí. Platão tem um livro chamado A República, e ele cita um conto que é o Anel de Gizes. Alguns dizem que foi esse conto que inspirou Tolkien a falar do Um Anel. Por quê? Porque esse anel ele tornava o seu usuário invisível. E na narrativa dessa história, a gente conclui que moral, para Platão,
é aquilo que você não faria, mesmo se fosse invisível. Pare para pensar um pouco sobre isso. Se você é invisível, ninguém vê o que você faz. Ninguém pode condenar você, ninguém pode saber que foi você. O que você não faria, mesmo se fosse invisível. Para Platão, isso é moral. C.S. Lewis, a gente sempre fala de C.S. Lewis, ele, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele começa o seu livro trazendo o conceito de lei natural. Ele defende a tese de que todos os seres humanos, em todas as sociedades, possuem em si uma moralidade intrínseca, que eles não sabem muito bem de onde vem, mas que todos têm. Todos têm. Mesmo com pequenas variações, não existe cultura no mundo onde ser desonesto é valorizado. Não existe cultura no mundo onde ser desleal é valorizado, onde ser traiçoeiro é valorizado. Muito pelo contrário. Em todas as culturas, você ser honesto, leal e altruísta é valorizado. Então, ele constrói esse raciocínio da lei moral e assim ele vai trazendo, o livro vai trazendo o conceito de que se existe uma lei moral onde todos os seres humanos, de alguma forma, compartilham desse entendimento, é porque tem que existir algo maior. E assim ele constrói o conceito de que se há uma moralidade absoluta, então há um Deus. É muito interessante esse livro. Aconselho, se vocês não leram, aconselho a ler. Se chama Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Falamos de C.S. Lewis, falamos de Platão, mas o que o Evangelho fala sobre moralidade? E aí eu quero ler para vocês Mateus 22, 37 e 39. Esse texto nos dá um valor muito claro que nos ajuda a definir sobre quais princípios e normas devemos embasar a nossa moralidade. Está dando um reflexo aqui para a gente enxergar. O texto diz assim, respondeu Jesus, é Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Princípios e normas nascem a partir do nosso entendimento desse valor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos se resumem nesses. Quando o autor de Eclesiastes afirma Deus fez os homens justos, ele está nos remetendo à criação, ao Gênesis. Gênesis 1, 26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso é um detalhezinho que é muito curioso, que se você ler lá o Gênesis, o relato da criação, todas as coisas que Deus vai criando, todos os seres vivos, ele vai dizendo, e façamos cada um segundo a sua espécie. Quando ele cria o homem, ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. O homem compartilha da imagem e semelhança de Deus. Isso é o que a gente chama de imago Dei, a imagem de Deus. E sendo a justiça um dos atributos de Deus, dos 25 atributos que definem o caráter de Deus, é um dos atributos comunicáveis de Deus, que ele compartilhou com a humanidade. Por isso, ele, quando nos fez justos. Tem um livro de William MacDonald que chama Comentário Bíblico Popular do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, este se meteu em muitas astúcias pecaminosas e distorceu a imagem divina que refletia. Deus nos fez a sua imagem, mas nos envolvemos com o pecado. E isso distorceu a imagem que nós refletíamos. Mesmo em nossa condição decaída, o ser humano ainda nutre um desejo instintível de perfeição. Um desejo por justiça. O problema está no fato de sua busca pela perfeição ou pela justiça se restringir ao mundo debaixo do sol. Ou seja, segundo nossas próprias percepções. Deus nos fez justos, mas o pecado distorceu essa justiça. E em vez de buscarmos essa justiça na fonte da justiça, que é Deus, decidimos buscar essa justiça nas coisas debaixo do sol. Então podemos concluir que a nossa justiça deve ser baseada no que diz em Mateus.
22, 37 e 39. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Tendo isso claro, podemos seguir para o segundo ponto. Por que ao invés de sermos justos, buscamos intrigas? A gente já deu uma pequena teaser dessa resposta, mas vamos lá. Vamos ler a segunda parte do texto. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Faz parte do texto original. Olha, assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Em outras versões diz, mas ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Do hebraico, essa palavra aí, intrigas, a pronúncia vai ser um pouco do norte, né, da região lá. Eu falo um dialeto um pouquinho diferente. É algo como X-Rabon. Tem que ter X-Rabon, que é dispositivo, invenção. Algo como artimanhas, engodos, armadilhas. No comentário bíblico da Bíblia, do comentário da Bíblia de Genebra, diz o seguinte: Deus criou a humanidade moralmente boa, mas depois da queda todos passaram a participar do pecado. Isaías 53, 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por que buscamos intrigas? Por conta do pecado, perdemos a capacidade de sermos equilibrados quando o tema é a justiça. A imagem de Deus, a imago Dei, que a gente falou um pouquinho antes, foi desfigurada. Embora pecadores, ainda sendo pecadores, a gente carrega resquícios da memória da justiça e da lei moral de Deus. Mas por conta da nossa rebeldia, não a cumprimos como deveríamos, pois buscamos muitas intrigas. Comumente pendemos para algum de dois lados. Ou nos tornamos moralmente relativistas, ou excessivamente moralistas. Como os dois filhos na parábola do filho pródigo, a gente normalmente cambaleia entre a libertinagem destrutiva do mais novo e o moralismo estéril do mais velho. Comumente a gente cambaleia entre esses dois extremos. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano que viveu durante a Segunda Guerra, alemão, acho que é alemão ou austríaco, agora eu não tenho certeza, mas ele viveu lá na Alemanha durante a Segunda Guerra, e ele escreveu um livro que se chama Discipulado. E ele, nesse livro, ele chama essa postura complacente com o pecado de graça barata. E ele diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Bonhoeffer, ele teve a oportunidade de sair da Alemanha, ele foi para os Estados Unidos, mas teve a oportunidade de ficar lá, mas ele decidiu voltar para a Alemanha, porque ele tinha um rebanho lá que ele tinha que cuidar, ele tinha sua igreja, ele decidiu voltar. E ele sempre na sua vida foi contra o nazismo, e por causa disso foi preso. E semanas antes de acabar a guerra, ele foi morto pela sua postura contrária àquele regime. Na perspectiva do relativista moral, a justiça existe a partir do que ele considera certo ou errado. Isso vai depender das circunstâncias ou de quem estiver envolvido. Não existem parâmetros claros ou um padrão sólido a ser seguido. Porque para o relativista moral, nada é errado se te faz feliz. A gente ouve muito essa frase por aí, né? Ué, se te faz feliz, qual o problema? Siga o seu coração. Do outro lado, mas no mesmo barco, temos os moralistas.
Aqueles que estão sempre prontos a apontar o dedo para as falhas dos outros. Julgam os outros do alto de suas hipocrisias, na ilusão de que serão justificados por suas obras. Também existe o que a gente pode chamar de hipermoralistas. Hoje isso está bem em voga, principalmente na internet, que são aqueles movimentos digitais, aqueles militantes virtuais, que não raramente, em seu desejo desesperado por se sentirem justos e bons, cometem diversas injustiças, com cancelamentos e linchamentos virtuais. O moralista busca a sua satisfação. O moralista não. O moralista busca a sua satisfação, fazendo o que ele acha que deve ser feito e julgando aqueles que não o fazem. Às vezes eles estão até dizendo a verdade. Estão até tocando num ponto que é real, que deve ser observado. Mas tem uma frase que também muita gente fala na internet, eu fui atrás do autor, e o mais perto que eu cheguei do autor dessa frase é um psicanalista britânico chamado Wilfred Bion, que diz: verdade sem amor não passa de crueldade. Tem uma frase do Schaeffer, né, que é muito parecida: ortodoxia sem ortopraxia, alguma coisa assim, né? Ortodoxia sem ortopraxia não serve, não funciona. O fato é que nenhum desses extremos, nem a liberdade destrutiva, nem o moralismo estéril, são capazes de nos oferecer a verdadeira justiça. E é por isso que procuramos intrigas. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Onde encontramos justiça? Nós começamos, então, perguntando o que é justiça. E aí nós desenvolvemos a ideia de moralidade. Entendemos que nós fomos criados segundo a imagem de Deus e, por isso, fomos criados justos. Agora nós entendemos que o pecado quebrou essa imagem, nos distorceu esse reflexo. E, por causa disso, nós paramos de encontrar justiça na perfeição de Deus e passamos a buscar nas coisas debaixo do sol essa justiça e essa moralidade. E por causa disso, porque buscamos o nosso próprio interesse, criamos muitas intrigas. Mas então, onde encontramos justiça? Eu estou indo rápido demais, gente? Não, né? Que bom. Depois, qualquer coisa, vocês perguntam para o Robson. Onde encontramos justiça? Eu vou ler agora uma série de textos que vai nos fazer uma cronologia, uma narrativa para a gente entender onde encontra essa justiça. Em Eclesiastes 7:20, um pouco antes desse texto que a gente leu agora, diz assim: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Ninguém, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Em Salmos 25:8 diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Romanos 3, de 21 a 24, diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. No Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: a lei moral é útil aos homens não regenerados para lhes despertar a consciência para a necessidade de fugirem da vindoura ira e para conduzi-los a Cristo. Só podemos encontrar justiça naquele que é a justiça. Só podemos encontrar justiça naquele que é a perfeita e completa manifestação da justiça de Deus. E seu nome é Jesus.
Romanos 3, 21, 24, que a gente leu há pouco, diz, de novo, vou repetir, mas agora se manifestou uma justiça, Jesus, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só podemos encontrar justiça naquele que é a justiça de Deus, Jesus. Mateus 5,17 diz, Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Jesus é o cumprimento de toda a lei e a manifestação de toda a justiça de Deus. Jesus. Enquanto buscamos justiça embaixo do sol, a própria justiça veio e nos buscou para si. Seria impossível, pela nossa própria força, pela nossa própria bondade, pela nossa própria capacidade de tentar fazer o bem, conquistarmos essa justiça para nós. E enquanto nós a buscamos, a justiça veio nos buscar. Por causa de Jesus, fomos perdoados da nossa traição contra Deus. E por causa de Jesus, fomos amados muito antes de reconhecê-lo como Deus. E ainda que a Bíblia possua princípios e normas de moralidade que devem ser observados, só poderemos aplicar tais conceitos de forma efetiva quando os compreendermos à luz de seu principal valor, que é Jesus. Jesus é o valor cujas normas e princípios da moralidade do Evangelho se sustentam e só fazem sentido quando a gente as entende a partir do seu principal valor, que é Jesus. Quando nos percebemos incapazes de viver o Evangelho com nossas próprias forças e entendemos que nada do que fazemos ou tenhamos feito é capaz de nos justificar diante de Deus, quando nos reconhecemos entre a libertinagem destrutiva e o moralismo estéril, é aí que devemos nos voltar ao Evangelho e lembrar das palavras de Paulo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. É quando percebemos a nossa incapacidade que devemos lembrar daquilo que o Santo Espírito nos preencheu, a fé. É pela fé. Indo para a conclusão. A gente falou de onde, o que é a justiça. Depois a gente falou por que nós não praticamos essa justiça. E depois nós falamos quem é essa justiça. Resumidamente, podemos dizer então que todo princípio de justiça, primeiro, vem de Deus. Por causa do pecado, somos incapazes de viver segundo essa justiça. E terceiro, Cristo é a própria justiça de Deus. Ele pagou o nosso preço, nos buscou, justificou perante Deus e nos libertou da condenação da lei. E agora, somos comissionados a seguir, ecoando a sua justiça. Justiça que se baseia no amor. Aí você pode se perguntar, tá, legal. Ah, mas o Noves Fora, tá, faz sentido. Mas como eu devo viver? O que eu devo fazer para viver essa justiça? Como eu faço? Cristo mesmo nos responde. Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele descreve diversas situações e contextos e ações que materializam ou desenham para a gente como viver uma vida onde amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Com conceitos como não julgar, resistir ao perverso, dar a outra face, amar os inimigos. Coisas que a gente ouve desde pequeno,
que a gente aprende desde muito novo, princípios básicos da fé cristã, e que no dia a dia parecem ser tão difíceis de viver e de exercer. E é por isso que nós devemos sempre lembrar de que é pela fé. Tentaremos, erraremos, acertaremos. Mas é pela graça de Deus, por causa de Cristo, que apesar de nossas falhas e inconstâncias, somos justificados perante Deus. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto perdemos o nosso tempo buscando justiça, perfeição, moralidade nas coisas embaixo do sol, na nossa vida cotidiana, tentando construir o nosso castelo de moralidade, erguer a nossa bandeira de superioridade moral, nós só estamos, ainda que às vezes motivados por boas razões, muitas vezes, construímos e produzimos muito mais injustiças do que justiças. Isso quer dizer que a gente não deve buscar a justiça, não deve lutar pelos marginalizados, não deve olhar para as minorias, não deve se importar com a maldade que existe no mundo? Não. Não é isso que eu estou dizendo agora. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se nós buscamos esta moralidade, essa justiça, como a nossa tábua de salvação e como o nosso bilhete de justificação, nós só estamos produzindo mais intrigas. Ou simplesmente erguendo altares a nós mesmos, porque a gente quer se ver muito justo, a gente quer se ver muito bom, a gente quer se ver melhor. E às vezes a gente tem razão, mas de nada vale verdade sem amor. Jesus, e só Ele, é a manifestação perfeita de toda a justiça de Deus. Jesus, e só Ele, é a manifestação perfeita de toda a justiça de Deus. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque caminhávamos, cada um pelo seu próprio caminho, errantes, perdidos. E o Senhor veio até nós, nos buscou, estendeu a sua mão de graça e amor, nos resgatou para si, para que ficássemos livres desse jugo de buscar perfeição em nossas próprias ações, Pai. E assim nos mostrou a perfeição e a justiça perfeita em Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a verdade dessas palavras, a verdade deste conceito, a verdade desta Tua salvação, para que sejamos livres de nós mesmos e possamos encontrar a graça e a maravilha da Tua justiça, do Teu amor. Antes que pudéssemos Te reconhecer e Te amar, o Senhor nos amou. E hoje Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém.